E é o seguinte, hoje comemorado aí o Dia do Riso no Brasil, a data que tem origem numa reunião que aconteceu em 1995 em Mumbai, na Índia, com membros de clubes sociais de várias partes do mundo para realizar uma sessão do riso. A ideia foi do fundador do movimento Yoga do Riso, o Dr. Madan Kataria, e muitos estudos apontam para os benefícios do riso. E é sobre isso que nós vamos falar agora no quadro Entrevista. E olha só, para a gente falar sobre esse assunto, um assunto tão bom para começar a semana, a importância de sorrir, nós estamos com a psicóloga, doutora Válbia Cristiane. A gente deseja aquele bom dia especial. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Assistir o seu programa é sempre um bom motivo para sorrir. Olha, muito obrigada. Pois é, doutora Válbia, eu quero entender um pouquinho sobre os benefícios que o riso pode trazer para o nosso bem-estar. Pois é, Jaqueline, pesquisas cada vez mais amplas, né, colocam o sorriso como um responsável por fazer com que a gente se aproxime de pessoas, melhora, reduz a ansiedade, ajuda no processo de recuperação da depressão, diminui o estresse diário. Então, assim, o sorriso só nos traz bons benefícios. Então, a pessoa que sorri faz com que o organismo libere endorfina, que é responsável pelo nosso bem-estar. Tem muita gente que sofre de ansiedade, não é? A ansiedade acaba consumindo bastante as pessoas, exatamente por querer antecipar algo, e aí não tem tempo para parar e pensar um pouquinho sobre os efeitos, né? Que podem, negativos inclusive, que podem gerar aquela ansiedade. E aí, nesse caso, o sorriso, né? Aquela boa risada, aquela gargalhada, contribui para uma melhoria de uma pessoa que é ansiosa? Só contribui, porque o que é que acontece? Quando você para sorrir, você meio que vive o momento do agora. Então, como o ansioso vive muito no futuro, então quando você começa a sorrir de tudo, sorrir de você, dos fatos que vão acontecendo, isso faz com que você não pense muito no futuro e possa estar irradiando e aproximando pessoas, se sentindo mais leve, né? Então, isso é algo muito prazeroso. A gente já falou aí sobre o efeito do sorriso, né? Agora a gente vai falar sobre o estresse, porque tem muita gente estressada, hoje em dia, inclusive, né? A gente percebe que por conta do tempo, as pessoas não conseguem controlar o tempo, acham que o tempo não está suficiente, que deveria ampliar o tempo. E aí, na verdade, tudo isso contribui para aquele momento em que há uma tensão, há inclusive problemas como depressão, gerado nessa angústia, né? E aí a falta do riso seria exatamente um dos inconvenientes aí para que essa pessoa possa ter uma melhora? Sim, então com o estresse, o que é que acontece? Às vezes as atividades são muitas e ele passa a viver no automático, e nesse automático fica muito focado no que tem por fazer ou por aquilo que está fazendo, e é muito intenso, e aí não tem lugar para o sorriso. Muitas vezes também, Jaqueline, pessoas que murmuram muito da vida. Então a vida nunca vai estar 100% do jeito que a gente gosta, mas a gente deve focar no lado positivo da vida, e isso nos faz sorrir mais. Então, muitas vezes a gente acaba só focando no lado negativo e esquece do lado positivo. E é aquela história, né? Sempre, de qualquer situação, tem dois lados, o lado positivo e o lado negativo. A gente tem que tirar o melhor proveito daquele momento, né? Um aprendizado e até rir daquela situação para que a gente possa superá-la de uma maneira mais confortável para a gente. Sim, a gente vai ver as dificuldades, ver as possibilidades de melhoria dessas dificuldades, e em seguida a gente tem que estar sempre focando no lado bom, ver o que está por trás disso. E muitas vezes uma dificuldade, né, e geralmente isso acontece, uma dificuldade vem para nos mostrar ou para nos livrar de um mal maior. Então temos que ter essa esperança. Pessoas que têm esperança sorriem mais, Jaqueline. Né? Então é preciso ter essa esperança, saber o que está por trás desse algo negativo que está acontecendo na minha vida. Eu sempre coloco assim: se você é uma pessoa boa, se você pratica o bem, deseja o bem, o mal que vier possivelmente é para te livrar de um mal maior. Olha aí, que legal, né, gente? E as pessoas bem-humoradas, elas conseguem promover inclusive união, né? Sim.
As pessoas bem-humoradas faz com que as pessoas queiram estar perto. Então vai aí uma dica. Se você está aí, está nos assistindo, tem vontade de sorrir mais, procure pessoas, assim como eu estou procurando aqui, Jaqueline, que faz com que a gente sorria mais. Então esteja ao lado de pessoas mais alegres. E se você não tem essas pessoas mais alegres nesse momento, eu vou dar uma outra dica. Todo dia, se olhe no espelho. Lembre 3 coisas do seu dia que são boas. Reflita sobre essas ações que você teve para que as coisas pudessem acontecer. Repete isso durante algumas semanas. Depois, você vai passar a se sentir mais leve e, consequentemente, o sorriso vai surgir. Olha aí, que legal. Olha, muito bom a gente falar sobre esse assunto, né? E realmente o riso, ele é contagiante. A gente muitas vezes quer estar ao lado de quem faz sorrir, né? Sempre tem aquele amigo, aquela amiga que é bem divertida e que nos faz bem pelo simples fato de estar ao lado dessa pessoa, né? E a gente percebe que muitas vezes as redes sociais têm contribuído para isso, né? A gente passa horas lá grudado vendo aí, né, exatamente vídeos engraçados, momentos divertidos e até avaliando o nosso passado, né? Porque nos vídeos, fotografias que a gente já viveu de momentos especiais, a gente acaba relembrando e sorrindo. Então, assim, é benéfico demais o sorriso. Quanto mais a gente puder se sentir bem e sorrindo e ao lado de pessoas assim, a gente vai se sentir melhor, né? Com certeza. E a gente vê que essa campanha por sorrir mais tem chegado aos hospitais, né? Para que as pessoas possam estar sorrindo, melhora a pressão arterial, relaxa os músculos. Então é tudo de bom poder dar um sorriso, uma gargalhada, né? E nosso corpo agradece e nossa mente também. Nós aproveitamos, inclusive, o que a senhora falou, doutora Valber, para poder abraçar essas pessoas que fazem sorrir, né? Tem muita gente que, assim como a senhora citou, que tem grupos específicos exatamente para ir aos hospitais e aquelas pessoas que estão bem debilitadas, elas terem um momento, né, de sorrir, um momento de descontração, mesmo naquele momento de tensão em que ela está passando, né? Porque, na verdade, a nossa tensão, quando a gente está triste, está tenso, muitas vezes a gente faz de uma parte de nós o todo. Porque mesmo uma pessoa que estiver passando por um problema de saúde, procure, tem coisas boas acontecendo na vida delas também. Então a gente tem que focar o lado bom, porque é esse lado bom que vai fazer com que diminua o lado que não está bom, né? Então essa é a dinâmica da vida, a gente procurar, feito o rio que procura o mar, a gente tem que sempre procurar sensações prazerosas que nos fazem nos sentir bem melhor. E tem algumas pessoas que até pela profissão, né, pela escolha, há uma seriedade muito grande, muitas vezes acaba se contendo, não consegue administrar esse momento e é o tempo todo muito sério, uma pessoa muito fechada. E aí é importante que essas pessoas saibam também que há momento para tudo, aquele momento da seriedade, mas aquele momento da diversão em que a pessoa possa, junto com os colegas de trabalho, né, mesmo tendo muitas vezes pela hierarquia, muitas vezes diante de algo que você está numa faculdade, por exemplo, professor, aquela seriedade, é importante que essas pessoas também tenham esse momento prazeroso, né? É muito importante, é esse momento que leva a leveza, que aproxima pessoas, né, que faz com que a gente possa criar laços de amizade. E outra coisa importante que a gente não falou, mas está dentro do que a gente falou, a questão da energia. Quem sorri muito, expressa energia boa e elimina a energia que não é boa. Então, olha a dica, gostei dessa. Gostei dessa dica. É verdade, às vezes a gente sente, ai, tá com energia, assim, então, porque a gente tá se permitindo contagiar com aquela negatividade. Então, as pessoas podem experimentar. Façam um teste aí onde vocês estão. Se vocês ficarem mais sisudo, mais sério, a dificuldade maior das pessoas chegarem até você. Por quê? Porque a energia não tá legal. Então, quando você está sorrindo, você fica mais leve, as pessoas chegam até você, até mesmo para pegar uma informação, né? Verdade. Então, assim, o dia de hoje é um dia importante, é um dia que cada um de nós podemos refletir, porque o sorriso também expressa o que a gente tem dentro de nós. Então, preserve dentro de si uma energia boa, bons desejos, porque isso vai refletir. E você vai poder sorrir mais. Verdade. Ó, falando sobre sorriso, é curioso que
uma certa feita, encontrei com uma colega e aí ela virou e realmente eu não soube o que responder. Ela falou: Jaqueline, você acorda e sorri assim o tempo todo. Como pode? Não pode uma pessoa acordar sorrindo assim. Eu não soube o que responder na hora. Eu falei: sim, mas isso é natural. Mas como pode uma pessoa, né, tá todo dia sorrindo? Como pode, doutora? Pois é. Isso vai muito dentro de você, das escolhas que você faz, né? O tempo inteiro eu vejo que você está sempre buscando coisas boas. Mas para quem tem dificuldade de acordar sorrindo, deve fazer um exercício de antes de dormir, lembrar das coisas boas e antes de acordar, em vez de pular direto da cama, lembra também de coisas boas, porque ela vai ajudar a irradiar durante o dia. Boa dica! Então, antes de dormir, pensamento positivo, lembrando de tudo de bom que aconteceu, diferente daqueles momentos em que muitas vezes a gente vai descansar e fica lembrando: nossa, isso não deu certo. Aí a gente está atraindo a negatividade, tem que esquecer Acorda o que passou. tenso, às vezes tem pesadelos, sonhos desagradáveis. Então vamos lembrar de coisas boas, porque tudo isso vai se complementando para o bem-estar. Olha, a gente passaria aqui a manhã inteira falando sobre esse assunto, é bom demais, né? Então vamos fazer com que esse dia seja realmente o dia especial para você, que você possa compartilhar sorriso à vontade. Hoje pode, viu? Porque aí você se contagia e vai para o restante do ano, né? E isso mesmo. vai contagiando todo mundo que está ao seu lado, nada daquela cara emburrada, sabe aquela ideia: hoje é segunda, que nada, que bom que hoje é segunda, a semana está começando. A pele fica mais bonita, né? Descansou o Tudo. fim de semana, né? Às vezes a gente fica: é domingo, vem amanhã já é segunda, vou ter que ir trabalhar. Gente, que bom que amanhã eu vou ter que ir trabalhar. Eu tenho um trabalho. Tem gente que tá Nossa, triste que amanhã não tem. eu vou ter que estudar, acordar cedo para ir estudar. Que bom que amanhã você vai ter a oportunidade de estudar, né? Então, é sempre olhar O de lado forma bom. positiva e não o lado negativo, que muitas vezes a gente acaba carregando mais, né? Segunda-feira, dia cansativo, mas que bom que eu vou ter uma segunda-feira, que bom que a gente tem a oportunidade de levantar, de acordar, né? De ter pessoas ao O nosso seu programa lado. exerce muito esse papel, né? De buscar o lado positivo, porque todas as manhãs, se você estiver triste, liga você em dia, porque Ai. aqui tem muita alegria. Verdade, a gente gosta muito. E o legal é que, assim, no programa a gente busca exatamente fazer as pessoas sorrirem. A gente busca o lado positivo, porque diante de tantas notícias tristes, de tantos momentos difíceis que a gente acaba enfrentando no dia a dia, a gente prefere pegar aquele lado bem positivo para poder compartilhar. A gente abre com um momento de reflexão, onde a gente percebe que muitas pessoas gostam desse momento porque param para refletir algo que não está indo bem, e é aquele momento que a gente começa, né, o café da manhã, acaba relaxando, e a gente faz desse dia um dia bem especial, com dicas especiais exatamente para quem está em casa, e a gente faz com amor, né? Então eu acho que é o segredo de tudo, é fazer com amor tudo que a gente se propõe a fazer, assim como a senhora aqui, né, que foi muito boa nos esclarecimentos sobre esse assunto, o Dia Nacional do Riso. Muito obrigada, doutora Val. Obrigada a vocês e desejo um ótimo dia para todos. Um ótimo Dia do Riso. Esse foi o nosso quadro Entrevista.